falar hoje sobre a questão do coronavírus. Está se preocupando muito com esse vírus que já matou muita gente na China e é lamentável que venha acontecendo. Mas a preocupação maior nossa nesse momento, pouca gente tem falado, pouca gente tem cuidado, é com relação à dengue. A dengue, depois das enchentes, com certeza irá aumentar muito mais as doenças e também vai aumentar o número de mortos. Uma doença que pode ser evitada, que você tem que olhar o seu vaso de planta dentro de casa, tem que olhar o seu quintal. Mas é preciso que os prefeitos também, não estou vendo quase movimentação nenhuma até agora, das prefeituras, dos prefeitos, com relação ao que tem acontecido. É preciso colocar as escolas, o deputado Emílio Mameli também presente, é preciso fazer bastante movimentos, colocando os estudantes, especialmente primeiro grau, para que os estudantes possam ajudar, educar a população e não, naturalmente, não deixar acúmulo de água nos seus quintais, nas suas casas, porque mais de 70% dos focos de dengue estão dentro da sua casa, dentro do seu quintal. Então, essa questão do fumacê, eu sou contra o fumacê. Fumacê você pegar, vai dar um tiro de chumbeira no mosquito que está voando. E o fumacê não passa em qualquer lugar, especialmente nos bairros mais simples, da população pobre, onde você não tem rua, tem um beco para passar. Então o fumacê é uma bobagem. Ele só serve para desencadear a alergia respiratória naquele que já tem alguma doença respiratória, aquele que tem asma, bronquite, enfim. Então é preciso evitar que o mosquito voe. É preciso que não deixar a larva virar mosquito. Senão não tem jeito depois. E a dengue é uma coisa muito ruim. Eu já tive dengue. E você não tem vontade de nada, deputado Zé Esmeraldo. Você não tem vontade de nada. E quando eu tive dengue, eu comecei a estudar um pouco sobre dengue. Comecei a dar uma lida na dengue. E um pajé na África descreveu a dengue como sendo um espírito que entrou na pessoa e deu uma surra nessa pessoa por dentro. Olha, eu não sou adepto dessa religião do pajé nem nada, mas acontece que é uma coisa tão bem. Um pajé, ele falou exatamente o que eu sentia. Você perde a vontade de andar, vontade de comer, vontade de falar, de trabalhar nem se fala, e uma dor no corpo terrível, uma dor nos olhos terrível. Então esse pajé descreveu, há muitos anos atrás, o que era a dengue. Na verdade, é o conceito dele e não é o nosso. Mas que eu senti assim, como ele escreveu, realmente é verdade. Então é preciso que as prefeituras, é preciso que os prefeitos incentivem, não incentive não, o prefeito tem que mandar o secretário de saúde, secretário de Educação, fazer incursões, fazer mutirões no sentido de tirar um pouco esses frascos, enfim, qualquer lugar que a água possa acumular e o mosquito depositar os ovos e depois virar larva e a larva voar, vai ser o mosquito. E não adianta fumacê. Eu já cansei de falar isso aqui, tem muitos anos que eu venho falando isso aqui. Não deixe a larva virar mosquito. Muito bem, então, é outra doença que está aparecendo agora, a hepatite A. É preciso também que você faça a testagem de hepatite para ver se você tem qual tipo de hepatite e você tratar. Muita gente, uma grande parte da população, e aqui eu lembro de Adalto Vieira, e ele é da ONG Providas, e ele é um missionário com relação a testado de hepatite. Ele é um transplantado hepático, ou seja, ele tem um fígado que é de outra pessoa, e ele vive nessa luta,
fazendo com que as pessoas se tratem, para que não tenha que fazer um transplante igual ele fez, e um sofrimento muito grande. Doença que apareceu agora também, depois das enchentes, leptospirose. Leptospirose. Falei bem devagar para a taquigrafia poder captar direitinho lá. Então, leptospirose é a doença transmitida pela urina do rato. O que aconteceu? Você tem que evitar o rato dentro da sua despensa, dentro da sua casa, enfim, na oficina. O que acontece? A água subiu, foi lá onde o rato tinha o seu ninho e, naturalmente, em consequência disso, a água levou a urina contaminada e contamina as pessoas. E nós estamos convivendo, infelizmente, nesse país com doenças medievais que realmente não tem sentido, por falta de educação, por falta de um trabalho maior da educação dos municípios e do Estado também, enfim, do poder público, que naturalmente é responsável pela educação pública da população. Eu quero inicialmente falar para a população de uma maneira geral da importância da vacinação anti-sarampo que está acontecendo no nosso estado e no Brasil. Tivemos no ano passado uma epidemia de sarampo. Todo mundo pensa, sarampo está dominado, sarampo está resolvido, sarampo não é a doença mais preocupante, mas o que nós vimos no ano passado mostra fatos totalmente diferentes. Imagine vocês, com toda a tecnologia, com toda a ciência, com todo avanço, nós presenciarmos uma epidemia de sarampo no nosso querido Brasil. Então, nós estamos na semana de vacinação. É importante que as pessoas sigam as orientações, não percam a oportunidade de se vacinar, porque nós sabemos que o melhor caminho na saúde é a prevenção. E a prevenção primária, que é aquela obtida através da imunização. Então, mais uma vez, eu quero falar para todas as pessoas dessa importância e que leve isso a sério. Leve seus filhos, converse com os seus amigos, converse com as pessoas que na comunidade, na igreja, converse entre vocês e divulgue essa campanha, porque essa campanha ela vem trazer, se nós alcançarmos o que nós pretendemos do ponto de vista de vacinação, uma certa tranquilidade, haja visto que a doença é totalmente controlada através da imunização. O projeto deveria prever o aumento do número de defensores, porque nós sabemos que muitos municípios não têm defensor público, ou às vezes um defensor atua em 2, 3 comarcas ao mesmo tempo. E, infelizmente, esse projeto não está contemplando o aumento do número de defensores, que seria fundamental. Vou dizer para você, deputado Majewski, que essa preocupação ela é sanada na medida em que o projeto ele cumpre com a independência da defensoria. E essa independência e esses recursos que, em discussão, eles vão aumentando a cada orçamento, eles é que garantem esse aumento de defensores, porque a própria defensoria, ela pode estar trabalhando nesse sentido, de estar aumentando esse número. Estive conversando com Mariana agora e ela disse que o projeto, ele flexibiliza para isso, eles podem estar aumentando esse número de defensores, que é uma necessidade, já identificada por todos nós, que precisamos muito de estar demandando os defensores, e especialmente por eles que também defendem que haja um defensor em cada município para atender aquelas pessoas que precisam dessa atenção, que precisam deste atendimento, que é um atendimento qualificado, porém sem ônus
para a pessoa que precisa de um serviço jurídico. E mais, quero aqui deixar claro a importância desse projeto e a necessidade de nós, de nosso governo e de todos nós estarmos tendo a visão de que é preciso aumentar o número de defensores no atendimento às mulheres. A demanda das mulheres é uma demanda cara para esta casa, para o nosso Estado, mulheres que são vítimas de violência. Nós temos uma cruzada neste Estado em favor das mulheres, em defesa das mulheres que são vítimas todos os dias de violência, que têm a sua vida ceifada, que deixa seus filhos menores, famílias, por conta deste machismo que ainda predomina em nosso Estado, em nosso país, em nossa sociedade. Nós precisamos também de mais defensores e defensoras nesta causa das mulheres. Nós precisamos desses profissionais em todos os municípios para que as mulheres tenham os seus direitos assegurados e possam ser defendidas dessa situação triste e vergonhosa que é a violência que é desferida todos os dias contra as mulheres no Espírito Santo. Então fica aqui a minha alegria e satisfação de poder estar num momento como este, aqui na Assembleia, defendendo uma pauta que ela vai em favor aos interesses das pessoas que mais precisam de assistência jurídica em nosso Estado, que são os mais pobres e as nossas mulheres. Que nós estamos acompanhando desde o início, através da CPI, é que a Renova não tem noção nem do que ela faz e mente para a população que os produtores estão pedindo exageradamente. Existe caso, por exemplo, que o produtor pediu 170 milhões de recuperação de danos. A Renova foi lá e fez um laudo. E o laudo deu 17 milhões. E a Renova agora não quer pagar o laudo que ela fez. E fica dizendo que o produtor está superfaturando. Na negociação, é lógico que a parte atingida faz uma projeção de recuperação do dano, contando inclusive com o tempo parado e várias coisas. Mas que quando o laudo é feito pela própria fundação, como que ela pode deixar de cumprir o seu próprio laudo? A nossa reclamação, inclusive, tem sido essa. Por que que esse laudo feito pela Renova, ela não vai na justiça e deposita o dinheiro para saber se o proprietário vai apanhar ou não vai e vai considerar o acordo feito? Por que que ela não acerta com os pescadores? Então, talvez seja por esse motivo que ela está liberando dinheiro para asfalto. Vai asfaltar lá 3 rodovias de Linhares. Aí diz que vai melhorar o turismo, vai melhorar para os pescadores, mas quem jogou trilhões de toneladas de minério com produtos químicos dentro do Rio Doce, dentro do mar, isso não quer dizer nada. Então, novamente, nós vamos assistir aquela velha história de um punhadinho de milho para tratar de trilhões de pombo. É assim que o poder econômico vê e trata os problemas dos menos favorecidos. Todo esse tempo gasto de discussão com a Renova, de criação da Renova com um conselho manobrado pela Samarco e pela Vale, todo esse teatro é feito exatamente para acontecer o que aconteceu agora. E nós estamos comemorando que vai asfaltar, até parece que vai umas asfaltos em pé da terra do município do presidente da Assembleia. Então, nós estamos comemorando uma coisa que era para ninguém comemorar, na verdade. Porque eles só estão liberando dinheiro para asfaltar essas estradas, como se fosse para contemplar aquela área de Linhares que foi atingida pela lama tóxica
que a Renova jogou, que a fundação hoje administrada pela Vale e pela Renova jogaram na população. Então eu acredito que fizeram preferência pela coisa que poderia esperar mais um pouco. Por que não esses 530 milhões não serviram para ajudar os produtores, para ajudar os pescadores? Por que não pagaram primeiro as pessoas e foram optar para fazer estrada? Daqui a pouco a Renova vai estar envolvida até na construção dessa estrada. Então eu gostaria de ressaltar aqui que é importante a liberação desses recursos, mas a Renova continua devendo satisfação à sociedade capixaba, à Vale e à Samarco, porque nós precisamos de recursos para pagar os pescadores, para pagar os proprietários rurais que foram atingidos e para recuperar a saúde de muitas pessoas que estão convivendo continuamente com essa lama tóxica que está causando problemas de toda a ordem na região. É só fazer uma visita, é só ir a Linhares e ver os ribeirinhos do Rio Doce, pessoas que passaram a ter doenças que não tinham, pessoas que não têm condições de beber água tratada e utilizam dessa água do rio, crianças e adolescentes que estão lá mergulhando, tomando banho nessa água que causa esse problema de saúde e compromete gerações e mais gerações. Então eu quero, não ser injusto, cumprimentar a Renova pela liberação do recurso para construir as estradas, mas gostaria que a Renova liberasse recursos para construir corações, para recuperar emoções, para recuperar a saúde e para recuperar a dignidade dos pescadores e dos produtores. Evidentemente que o transporte coletivo é regido pela Constituição Federal, que assim estabelece o regime de concessão, por leis que estabelecem a concessão e principalmente por um conselho tarifário e por uma planilha de custo. A partir do momento em que você altera essa planilha de custo, em que você retira a figura do cobrador, do trocador, obviamente que deveria existir uma redução da passagem. E essa é a questão que deve ser debatida pelos capixabas. O que nós temos que entender é o seguinte: alguém falou em redução da passagem até o presente momento, porque se aquela planilha é alterada, obviamente o valor final também o será. E eu não vi até agora por parte do governo do Estado esse foro de discussão, a abertura dessa discussão que é importante. Porque se você está suprimindo, está retirando o emprego do trabalhador, você vai ter custos menores. E se os custos são menores, obviamente a tarifa deveria ser. Ninguém falou sobre isso. E o contrato de concessão que foi assinado? Realmente naquele primeiro contrato está lá motorista, cobrador, ou seja, todo fazendo o esboço de um mesmo contrato. O governo muda isso de uma hora para outra, diminui o número de cobradores, desemprega vários pais e mães de família, abre essa caixa preta. Vamos pegar ponto a ponto do que foi discutido com os trabalhadores, que está no termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público do Trabalho, e vamos ver se o governo se as empresas estão cumprindo ou não, se teve demissão de cobradores ou não. Eu me refiro sempre ao cadeirante. Existe uma situação de segurança fundamental, que é quando você tem o motorista e o cobrador. E nesse momento já não tem mais o cobrador. E o motorista abandona o ônibus. Como vão ficar esses passageiros? As pessoas, quando elas sobem no transporte coletivo, deputado Gandini, elas, quando computou-se o preço da passagem e fizeram a licitação, estava estabelecido que a composição daquele veículo era de um motorista e de um cobrador.
Então, retirar agora o cobrador desta composição, que é lá do edital, isso aqui é inconstitucional, porque não pode. Porque quando se computou, isso estava previsto, a menos que se reduza o valor da passagem e que se reduza o que se paga pela concessão hoje às pessoas que adquiriram, aos empresários que adquiriram a concessão desse transporte. Desde o primeiro dia que assumimos aqui o nosso mandato, nós temos tido uma preocupação muito grande com a população do Estado do Espírito Santo, em especial com relação aos serviços prestados pela Superintendência de Polícia Técnico-Científica do nosso Estado. Nós estamos vendo que a carência de médicos, a carência de auxiliares de perícia médico-legal e de motorista tem causado transtornos imensos à população do Estado do Espírito Santo. Nós temos sido acionados diariamente e constantemente, inclusive por colegas dessa casa, solicitando auxílio, muitas das vezes para liberação de corpos. Vejam, senhores, no mês de janeiro agora, nós tivemos em meados de janeiro, uma semana, onde quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, não haviam médicos legistas no SML de Colatina. E para agravar a situação, no sábado da mesma semana, não havia médico em Linhares. Isso quer dizer que todos os corpos vítimas de morte violenta no norte do estado tiveram que ser trazidos para Vitória ou congelados para serem necropsiados na data posterior. Para piorar a situação, as vítimas também de morte, aliás, de lesões corporais, de violência doméstica, de conjunção carnal, todas essas vítimas tiveram que ser trazidas para o DML de Vitória, além dos próprios presos, que não são poucas as autuações. Então, os senhores veem o desperdício de dinheiro e tempo, de viaturas se deslocando de Colatina, de Linhares e de São Mateus, de todo o norte do estado, até o DML de Vitória, para que essas pessoas sejam submetidas a exames no Departamento Médico Legal. Nós gostaríamos de registrar também que em Colatina, além da carência de efetivo, no mês de dezembro foram demitidos 3 funcionários que faziam o serviço de necrópsia no SML. Além da necrópsia, esses funcionários eram responsáveis também pelo recolhimento dos cadáveres de toda a região noroeste do estado. E pasmem, senhores, cada funcionário desse recebia menos de R$2.000 por mês para fazer um trabalho tão brilhante. Funcionários esses que atuavam no Serviço Médico Legal, um há pouco mais de 17 anos e outro há mais de 20 anos atuando naquele departamento, e foram exonerados, causando um prejuízo monstruoso à população do noroeste do estado do Espírito Santo. Eu gostaria de fazer também um outro registro com relação à emissão de carteiras de identidade do estado do Espírito Santo. Vocês sabem que a carteira de identidade é um diploma de cidadania e é um pré-requisito para muitos outros documentos. Você não consegue, o cidadão não consegue tirar uma carteira de trabalho, não consegue um passaporte, não consegue receber um benefício sequer se ele não tiver a sua carteira de identidade. Em 2015, nós assumimos a Superintendência de Polícia Técnica numa situação caótica, mas naquela ocasião haviam 17 a 18 mil processos de emissão de carteira de identidade paralisados. Hoje, senhores, nós estamos com mais de 53 mil processos para emissão de carteira de identidade parados. E sabem por quê? Deixaram acabar os papéis, os espelhos da carteira de identidade, para depois fazer licitação para aquisição. Deixaram acabar as películas que são utilizadas nas carteiras de identidade para posteriormente requererem ou fazerem licitação depois que esse material acabou. Então, com isso, hoje nós estamos com mais de 53 mil pessoas na fila de espera para receberem os seus documentos de identidade.
eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Carnaval. O Carnaval também é um episódio polêmico, né? O Carnaval é uma marca no Brasil, tem no mundo inteiro praticamente, mas no Brasil, às vezes as pessoas dizem, o Brasil é o país do Carnaval. O Carnaval é uma grande festa popular e que envolve hoje também dinheiro, emprego, movimentação de receitas, enfim. E como tem uma expressão que se diz, né, o Carnaval do Brasil começa aqui, começa no Espírito Santo, porque o desfile das escolas de samba aqui do estado do Espírito Santo começam já amanhã, na verdade, com, né, o grupo B, depois tem na sexta-feira o grupo de acesso e no sábado o grupo especial. Eu particularmente gosto muito de carnaval, de escola de samba e acompanho muito o mundo das escolas de samba. E a gente sabe que as escolas nesse período, elas empregam muita gente, tem, né, algum tipo de rendimento nesse período, graças ao carnaval. E aquilo que as escolas de samba, aquelas pessoas que conhecem de perto o trabalho que uma escola de samba faz, o espetáculo que elas proporcionam é quase um milagre. O que elas fazem com tão pouco dinheiro, conseguir fazer um espetáculo tão grandioso quanto fazem aqui no Espírito Santo. Então, eu gostaria de parabenizar a todas as agremiações aqui do estado do Espírito Santo. As escolas estão concentradas muito aqui na região da Grande Vitória, né? Sobretudo Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. E tenho certeza que a festa do Carnaval aqui no Espírito Santo será mais uma vez uma festa de sucesso, com muita paz, com muita harmonia e muita alegria, com certeza, né? O Carnaval é um patrimônio do Brasil. Boa parte dos brasileiros, claro que sempre quando você fala sobre o Carnaval, tem gente que diz, eu adoro o Carnaval, eu odeio o Carnaval. É assim, é como vários outros feriados ou várias outras festas, que tem quem gosta, quem não gosta, mas indubitavelmente é uma festa que marca a cultura do Brasil, né? E boa parte dos brasileiros, e eu faço parte desta parte, que gosta muito do Carnaval. Então, nós parabenizamos todas as agremiações, todas as pessoas envolvidas, as comunidades que se envolvem muito nesse processo para fazer com que as escolas tragam o brilho que trazem à passarela do samba, e tenho certeza que mais uma vez será um grande sucesso.